E já de volta ao Vivo e em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais ter você conosco no seu programa Vida e Saúde. Hoje estamos falando sobre catarata, recebendo uma personalidade, alguém que entende do assunto, está aqui repartindo os seus conhecimentos para conosco, o doutor Marcelo Sobrinho, médico oftalmologista e também professor da PUC de Campinas e médico oftalmologista pela Universidade Federal de São Paulo. Está aqui para responder, tirar todas as dúvidas que possivelmente podemos ter sobre catarata. Doutor, aqui estão chegando perguntas. A Eneide Fidelis de Mercês, lá em Minas Gerais. Obrigado, dona Eneide. Obrigado pela sua pergunta. Ela gostaria de saber mais sobre retinose pigmentar, pois eu e meus irmãos temos isso. Pergunta, é hereditário? E o que é isso? Pergunta a nossa amiga Eneide, doutor. Bom, a retinose pigmentar é uma doença que, pelo próprio nome já diz, afeta a retina. É uma doença que geralmente tem esse aspecto, ela tem, acho que os irmãos também têm, né? Isso. Pois é, e é uma doença progressiva e, na verdade, não existe muitas alternativas de tratamento. Então, geralmente, a gente vê que começa um pouco depois ou na adolescência e vem progredindo durante a vida até a fase adulta. Ô, doutor, e aquela situação em que a gente ou fecha o olho ou, de repente, está com o olho aberto e começa, assim, umas coisinhas voando, assim, a gente tem essa sensação de que tem... O que é isso? Aqui, nesse espaço, a gente tem um tipo de um líquido especial que parece uma gelatina, que se chama humor vítreo. Okay? Humor vítreo. Humor vítreo. Ele, às vezes, se descola da retina, ele é colado na retina e, às vezes... A gente pode mostrar isso aqui, virar um pouquinho aqui, doutora? Assim. Fica mais fácil assim. Não, assim, virar assim. Isso aqui segura um pouquinho. Isso aí, ó. Isso. Ou assim. Ok. Isso aí, ó. O humor vítreo fica nesse espaço e, às vezes, ele pode se descolar da retina e a gente tem essa impressão. Ele pode também formar umas membranas com o passar do tempo. É engraçado, a gente vira o olhar e ela acompanha. A gente para, a gente vê aquilo ali. Né? De vez em quando some e volta depois de um tempo. Okay? Isso pode ser o descolamento posterior do vítreo, que não é o descolamento de retina, mas também tem que ser examinado pelo oftalmologista. Existe uma expressão popular assim, a pessoa furou o olho, a gente sabe no caso. O que significa furar o olho? Significa que entrou um pedaço de alfinete lá dentro e vazou um líquido? Como é que é? Pode acontecer, que a gente está conversando sobre trauma. Isso. A gente falou sobre o trauma fechado. Esses são os traumas abertos, onde pode ser um pedaço de ferro ou um prego, alguma coisa assim que acontece. E pode penetrar pela esclera, pode penetrar pela córnea. Penetrando pela córnea, ela pode, inclusive, atingir o cristalino e ele pode ficar opaco de uma hora para outra. Então, essa é a catarata traumática que o Leão citou. E são situações complicadíssimas. A gente tem que levar, na hora, para o centro cirúrgico, anestesia geral e tem que suturar o olho para tentar salvar aquela visão. Doutor, nós colocamos esse tema também nas redes sociais e fomos às ruas para ver as curiosidades do Santo Povo de Deus, porque aqui também o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Oi, meu nome é Francisco. Eu gostaria de saber se o único tratamento para catarata seria a cirurgia. Muito boa a pergunta do Francisco. Então, a única possibilidade é a cirurgia, doutor? Francisco, obrigado pela pergunta. Na verdade, dependendo do estágio onde está a sua catarata, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser operar mesmo. Doutor, é verdade que depois, assim, por exemplo, existe uma regra mais ou menos que depois de uma certa idade, 40, 45, é normal a gente perder essa capacidade de leitura próxima e vai ter que esticando, muita gente olha, pega ali e vai esticando o braço, o braço fica curto. É verdade? Por que isso acontece? Na verdade, a gente estava comentando sobre o cristalino, né? O cristalino tem algumas funções. Ele é uma lente tão especial, mas tão especial, que ele muda de formato. Ele mudando de formato, ele consegue fazer diversos focos. Agora, chega numa certa fase da vida, que é normalmente entre os 40 e 45 anos, que ele perde um pouco esse poder de mudar de forma. Certo? Então, quando você olha uma coisa de perto, se você fez assim, geralmente a imagem se forma lá atrás do olho. O cristalino muda de formato, ele fica mais gordinho, se torna uma lente mais convergente. Então, ele pega essa imagem que está lá atrás do olho e puxa para a retina. Depois dos 40, 45, ele começa a perder essa flexibilidade. Que ele tem. Resumidamente é isso. Então, a gente começa a não conseguir enxergar muito bem de perto. Esse processo chama presbiopia.
E a presbiopia é um processo natural do ser humano. Depois dos 45, normalmente, a gente tem isso. E é engraçado. Vai aumentando isso ou não? Então, isso que eu ia te falar. Ele vai aumentando conforme passa o tempo. Então, no começo, a gente tem que dar um óculos para o paciente para tentar ajudar o que o cristalino já não faz. Okay. Tudo bem. Dali a 1 ou 2 anos, a gente tem que dar um óculos um pouco mais forte, porque o cristalino já está fazendo menos ainda a função dele. Isso vai aumentando com o passar dos anos. Então, é um processo natural. Natural. Né? E é engraçado, a gente não sabe exatamente a explicação para isso, mas a gente sabe que perto do Equador, regiões mais quentes, a presbiopia começa mais cedo, às vezes com 37, 38 anos. Lá para cima, Finlândia, Islândia começa mais tarde, 48, 50 anos. Okay. Então, muita gente acha que isso tem relação com radiação ultravioleta, exposição. Pelo fato de ser assim, um processo natural e a gente sabe que também pode ajudar, né, a preservar isso, eu estou falando de exercício. Existe algum tipo de exercício? Uma vez eu li uma matéria, doutor, eu vi alguém falando assim, para você fazer exercício no olho, assim como você faz para musculação, você coloca o dedo aqui, você vai acompanhando com o olho, vai subindo, etc. Existe um exercício para o olho ou isso é um pouco de mito? Isso é um pouco de mito, mas muita gente acredita nisso. Em volta do cristalino, a gente tem alguns músculos. Okay. Então, algumas pessoas acham que se você fizer exercícios frequentemente, talvez você adie um pouco a presbiopia ou melhore algumas outras situações. Ok. Doutor, vamos usar uma pergunta aqui. O nosso amigo Eloy Lorente, Dona Maria do Rosário lá, eles estão em Bertioga acompanhando, são de São Bernardo do Campo, estão em Bertioga acompanhando o programa. Um beijo para vocês, Deus abençoe, saudade de vocês, viu? Olá, Frei Rinaldo, salve, salve, que bom, olha só a questão de que bom acompanhar e divulgar o número 1 em programas de saúde pelo Brasil. Olha só, que maravilha, é um vídeo de saúde. Que Deus o abençoe sempre e o Espírito Santo lhe ilumine cada vez mais. Tenho glaucoma no olho esquerdo. A doença, graças a Deus e as bênçãos de Santa Luzia, está controlada. Pergunto, com o tempo, este olho com glaucoma pode também ter catarata? Um grande abraço e parabéns pelo programa. Eloy e Maria do Rosário, que estão lá em Bertioga acompanhando o programa, doutor. Ele tem glaucoma no olho esquerdo, pode virar uma catarata futuramente? Pergunta ele. Eloy. A pergunta é ótima. Então, voltando um pouquinho no que a gente tinha falado, aqui no fundo do olho a gente tem a retina e da retina as imagens vão através do nervo óptico. Ok, para o cérebro. Para o cérebro. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. Okay. Então, a gente chama de neuropatia óptica. Então, é uma coisa seríssima. Um dos grandes problemas do glaucoma é que ele normalmente não dá sintoma. É uma pressão que se tem? A pressão intraocular aumentada é um fator de risco para a pessoa ter glaucoma. Okay. Tem muita gente que confunde pressão do olho aumentada com glaucoma, mas não. A pressão do olho aumentada é um fator de risco para a pessoa ter glaucoma. O glaucoma é uma doença que afeta, então, o nervo óptico. Ele vai perdendo as fibras do nervo óptico. Okay. Problemas, primeiro, eu já falei, não tem sintomas. Segundo, demora muito para isso acontecer. Décadas. Quando a pessoa não tem sintoma e não percebe, ela não vai no médico. E essa é a importância de todo mundo ter pelo menos uma consulta oftalmológica uma vez ao ano, no mínimo. No mínimo. O ideal seria uma vez por ano. Agora, o fato de ele ter glaucoma não significa que ele vai ter catarata. Elas são afecções independentes. São situações diferentes. Né? A Isabel Gomes, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, Ana Isabel, pela sua participação. Seja bem-vinda. Obrigado por estar conosco, viu? Ela tem pressão alta no olho, usa Charlatan, mas ele está me dando catarata, diz ela. O que poderia fazer, pergunta a nossa amiga Isabel Gomes. Charlatan é um medicamento? Charlatan é um nome comercial de uma medicação que a gente chama de análogo de prostaglandina, que ajuda muito a baixar a pressão intraocular. Então, muitas pessoas que têm glaucoma utilizam essa classe de medicação. Ele tem alguns efeitos colaterais, sim. Um dos principais é deixar o olho muito vermelho. Isso não significa que ela vai ter catarata, ok? Ele pode dar essas irritações e, eventualmente, o médico dela deve até trocar de medicação, se for o caso, mas ele não vai levar a catarata. Vamos às ruas, o povo está interessado hoje, o povo pergunta. Oi, eu sou o Paulo. Depois da cirurgia, a catarata pode voltar? Muito boa pergunta, muito boa do Paulo. Ou seja, fez a cirurgia da catarata, uma vez feita é para sempre ou ela pode voltar, doutor? Essa pergunta a gente ouve bastante também. Na verdade, quando você faz a cirurgia de catarata é o seguinte, o cristalino ele fica envolto em duas cápsulas, uma anterior e uma posterior. Então, a gente tira a cápsula anterior,
tira o cristalino e coloca uma lente intraocular, e essa lente intraocular fica apoiada na cápsula posterior. Ok. Certo? Com o passar do tempo, a catarata não volta, mas essa cápsula posterior, ela pode ficar opaca, dando a impressão de uma catarata secundária. Né? E que tem solução também. Você pode fazer uma abertura nessa cápsula posterior com tiros de laser. Okay. E aí volta a visão a melhorar de novo. Okay. Doutora, tem perguntas chegando aqui também sobre diabetes. Por que uma pessoa que sofre do diabetes, está se tratando de diabetes, ou enfim, não está se tratando, por que uma das características é a perda, às vezes, total da visão? Por quê? A diabetes é uma das coisas que a gente mais se preocupa em termos de oftalmologia. Existe uma doença que se chama retinopatia diabética. A retinopatia diabética, ela afeta os vasos da retina. Afetando os vasos da retina, eles podem sangrar, eles podem ter exudação para as camadas da retina, e essa pessoa pode sim perder a visão. Okay. E é irreversível? Olha, existe um estágio da retinopatia diabética, a gente chama de retinopatia diabética proliferativa, okay, onde você tem tanta falta de oxigenação que o próprio olho começa a produzir vasos sanguíneos, que a gente chama de neovasos. Esses neovasos são mais frágeis, eles podem sangrar, eles podem, inclusive, crescer aqui na íris. Okay. Crescendo na íris, eles podem, inclusive, bloquear a saída do líquido que está dentro do olho, aumentando a pressão do olho. Isso vai levar a um glaucoma secundário. Okay. Além disso, esses vasos podem contrair aquele líquido que eu falei que é uma gelatina que está aqui. Esse é o humor vítreo. Esse é o humor vítreo. Essa contração pode tracionar a retina e pode, eventualmente, ter um descolamento de retina secundária à retinopatia diabética. Mas quem está no controle, diabetes controlado, etc., esse está relativamente salvo. Nem sempre. Por incrível que pareça, mesmo controlada, a diabetes pode levar à retinopatia. Okay. Então, esse paciente tem que ir mais ou menos a cada 6 meses no oftalmologista dele. Ok, maravilha. Como é bom a gente perguntar, viu? A gente sabe que já fizemos um programa sobre diabetes e para não ficar no desespero, mas também não negligenciar. A gente sabe disso, viu? Mais uma pergunta antes do intervalo. A Nilceia de Moura Gualiato, de Aparecida, lá em Aparecida, acompanhando o programa. Deus abençoe, Nilceia. Tenho catarata e minha cardiologista não me libera para cirurgia. Usar o óculos adianta ou tem outro tratamento para a catarata? Assim, ela não fala da cirurgia. Será que é a cirurgia da catarata, doutora? Assim, ela tem problema cardiológico, talvez? Porque quando a gente opera a catarata, a gente precisa de uma avaliação pré-anestésica. Porque quando ele vai para o centro cirúrgico, a gente tem o anestesista acompanhando. Okay. O anestesista tem que ter aquele paciente sob controle clínico total. Okay. Então, acho que é melhor ela controlar clinicamente a situação dela para depois submeter ao procedimento. Então, a médica não está dizendo coisas, né? Não está dizendo coisas corretas para você tomar conta primeiro, tratar disso, para depois se liberar para a cirurgia, para você não ter complicação lá na frente, viu? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Gente, esse é o vídeo. Você está ficando bom, o programa está ficando bom, graças à sua participação. Estão chegando e-mails, estão chegando perguntas, mas ainda não chegou a sua. Eu quero ler a sua pergunta aí. Não sai daí, esse é o Vídeo Saúde, volta já só para você. O Brasil é um país com uma alta carga solar, nós somos um país tropical e nos chega dia a dia um índice de radiação ultravioleta muito alto. E nós sabemos que a radiação ultravioleta está intimamente ligada à catarata. Uma pessoa que não proteja seus óculos com radiação ultravioleta tem 50% mais chances de desenvolver catarata.